Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a nova minissérie da Netflix chamada O Gambito da Rainha. Então, se por acaso você ainda não ouviu falar dessa série, não assistiu ainda, fique despreocupado que eu não darei spoilers e fica por aqui porque vale muito a pena essa dica. E se você já assistiu, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso? Gente, eu gostei muito dessa série, foi uma série divertidíssima pra mim, de entretenimento mesmo, mas com algumas atribuições que encheram os meus olhos de prazer, sabe? Porque é uma série muito bonita esteticamente. Como eu fico muito emocionada quando eu vou falar de alguma coisa que eu gosto bastante, eu anotei várias coisas que eu não posso esquecer. Então essa minissérie, ela tem apenas 7 episódios, eu espero que não tenha mais nenhuma temporada, porque eu acho que ela é redondinha dentro do que ela se propõe a fazer. O diretor é o Scott Frank, que tinha esse projeto já há muito tempo. Na verdade, essa série é inspirada num livro de mesmo nome, de um autor chamado Walter Travis. Esse livro, O Gambito da Rainha, foi publicado em 1983. E aí, ia se fazer um filme com ele, tinha um cara lá que ia fazer um longa-metragem, só que aí, fatalmente, o cara morreu e ficou na gaveta esse projeto, né? Essa série é protagonizada pela atriz Anya Taylor-Joy e está simplesmente sensacional. Ela é a estrela da série, né? A gente assiste por conta dela e eu vou falar disso mais adiante. O primeiro trabalho dela no cinema foi A Bruxa e depois ela também fez Fragmentado. Ela também fez participação agora na série Peaky Blinders, que eu não assisto essa série. Eu tentei assistir, mas não consegui. Talvez eu dê uma chance algum outro dia, porque dizem que ela melhora, né, com o tempo. Vamos ver. A Anya, ela é simplesmente fantástica, ela está fantástica nesse personagem. E aí eu fiz algumas pesquisinhas sobre ela e descobri que ela tem 24 anos, ela é super jovem. Ela nasceu em Miami, mas ela foi criada na Argentina, muito aqui pertinho, então ela fala espanhol. E ela se mudou para Londres com 8 anos, então tem essa proximidade latina, assim, muito interessante. Eu achei curioso isso. Bom, do que se trata essa série? Vai falar de uma menina chamada Beth, que ela fica órfã aos 9 anos. A primeira cena da série, uma das primeiras cenas na real, é de um acidente de carro, então ela perde a mãe e ela acaba indo parar num orfanato. E lá ela vive até o início o comecinho da adolescência dela. E durante essa estadia dela, esse tempo que ela vive no orfanato, ela acaba conhecendo o zelador, que vive ali num porão em que ele fica jogando xadrez sozinho, meio que treinando jogar xadrez sozinho. Aí ela se encanta com ele jogando, nunca tinha ouvido falar em xadrez, nunca sabia do que se tratava, e ela acaba aprendendo a jogar xadrez. E esse zelador, ele descobre nela um talento, assim, uma criança prodígio, sabe? E aí ele acaba chamando um cara que participa de um clube de enxadristas, né? Quem joga xadrez chama-se enxadristas. Eu não sabia dessa informação, é tudo muito novo pra mim. Ela vai participar de um torneio e ela acaba virando, assim, uma sensação na época, né? E aí a gente vai acompanhar a trajetória da Beth, desde que ela é criança, início da adolescência, até a fase adulta, quando ela chega ali nos 20 e poucos, que é a idade real da atriz, né? E a gente pode ver essa série, né, essa história, como um romance de formação mesmo, que a gente vai ver a maturidade dessa personagem ao longo desses episódios. Essa série é toda ambientada ali entre os anos 50 e 60, né? Na verdade, mais ali no final dos anos 50 e a década de 60 até 67. Então, uma das coisas mais encantadoras que eu falei pra vocês logo no começo, que me encheram os olhos, foi o design de produção. Os figurinos são lindos. Eu pensava o tempo todo que eu queria morar nos figurinos da Beth, porque eram impecáveis, porque ela tem uma conexão com moda, né? Então, ao longo da vida dela, a gente vai vendo o quanto que ela vai se modificando através da própria vestimenta, sabe? O amadurecimento dela, a virada profissional que ela dá durante a história, vai se refletindo inclusive no figurino dela, né? Vai ficando cada vez mais pomposo, mais bonito, ela é muito estilosa. Eu acredito muito que o destaque nessa aparência, na vestimenta da Beth, da personagem, na maquiagem que ela usa, todos esses detalhes,
eles são bastante importantes porque ela vive num ambiente absolutamente masculino, né? Então ela traz essa figura da mulher bonita, charmosa, voluptuosa, inclusive para se firmar mesmo e garantir alguma espécie de conquista, não só pelos seus talentos profissionais, mas pelos seus atributos físicos, pela sua vestimenta, enfim. E é muito interessante porque a gente vai ver ao longo da história a jogatina do xadrez acontecendo, sabe? Como que funcionam esses campeonatos, esses jogos, e é muito interessante. Eu não entendo nada de xadrez, eu nunca aprendi a jogar xadrez. Já aprendi assim muito en passant a jogar xadrez, mal sei como se movimentam as peças, então para mim, que não tenho conhecimento de xadrez, a série foi muito gratificante e satisfatória no quesito quando a gente fica vendo essas jogadas acontecerem na tela. Mas eu não sei se para quem é jogador de xadrez, para quem é enxadrista, isso vai ser satisfatório, isso vai ser convincente. Apesar que eu estava vendo uma matéria da Netflix mesmo dizendo que para a construção desse roteiro, dessa história, eles contaram com a ajuda de especialistas na área. E um deles é um cara chamado Garry Kasparov, que é um dos mais famosos enxadristas dos últimos tempos, assim. Então ele contribuiu de alguma maneira para construção desses detalhes, das jogadas. Eu jamais assistiria uma série que fala desse universo de jogadores de xadrez, porque é uma coisa totalmente diferente, distante do meu mundo. Mas o que me fez ficar na série é que justamente a protagonista é absolutamente envolvente, ela é sedutora, ela é hipnotizante, sabe, a interpretação dela. E a direção soube usar isso de uma forma incrível, assim, a forma como a câmera é posicionada para filmar, o olhar dela que é penetrante, né, na hora dos jogos, é tudo muito dinâmico, a montagem da série é dinâmica, eu gosto bastante, então eu achei tudo muito, muito, muito interessante, tudo muito impecável. Tem um pano de fundo dessa série que é muito importante para dar o suporte para como vai ser a trajetória da Beth. Desde muito criança, lá no orfanato que a Beth vive, eles davam alguns comprimidos tranquilizantes para as crianças e a Beth acaba viciando nesses comprimidos. E ela fica tão viciada nesses comprimidos que ela acredita que esses comprimidos que fazem com que ela jogue melhor as partidas de xadrez. E aí, além desses comprimidos que ela acaba viciando desde criança lá no orfanato, ela acaba virando uma viciada em bebida alcoólica, e isso vai trazer algumas consequências na jornada dela. Tudo isso eu acho que essa parte em que ela vai para aquele momento da decadência da personagem, né, na jornada dela, eu acho que esse momento acaba sendo um pouco superficial, não vai assim até as últimas consequências do que poderia ser, acaba beirando um pouco o clichê, mas isso não chegou a me incomodar porque eu acho que não é a proposta da série. A proposta é justamente a gente ver a Beth jogadora, a Beth enxadrista, a Beth profissional, a Beth mulher nesse universo tão masculino, numa época tão opressora, né? Então a gente vai ter esses panos de fundo, como o abandono, porque ela é abandonada algumas vezes, a gente vai ter a discussão da questão das drogas, a gente vai ter a discussão da sociedade patriarcal, do feminismo, tudo isso inserido dentro da narrativa de forma que não fica assim super expositivo. Eu vi algumas pessoas falando que consideram clichê a forma como algumas cenas são conduzidas, algumas coisas previsíveis, mas sinceramente isso não chegou a me incomodar. Eu não considero clichê, tendo em vista que isso acontece muito na vida real com as mulheres, sabe? Nos momentos em que os caras perguntam, mas você vai ficar no meio dos homens, você não vai conseguir vencer o cara porque ele é muito mais poderoso, porque ele é muito melhor, porque você é só uma mulher. Isso acontece demais com a gente, então quando a gente vê isso na tela, não é clichê, é só mais um dia comum na vida de uma mulher. Então eu me senti absolutamente representada. Eu fiquei encantadíssima com a atriz, com os figurinos, com o design de produção, fiquei encantadíssima com tudo. É uma série deliciosa, você vai ver, você vai se divertir, você vai ter um orgasmo visual, como eu comentei aqui em casa, e vale muito a pena não deixar essa dica passar, tá bom? Quero saber o que vocês acharam dessa série, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!